mais um vídeo do canal, do projeto E Agora Por Quê? A ideia de ter escolhido você para a gente trocar essa ideia no dia de hoje, com esse tema que a gente vai falar, uma por ser amiga, né? Conhecida de perto, é como uma irmã também. Eu acho que nos primeiros vídeos eu vou sempre estar com pessoas que são assim, né? Que estão bem próximas a mim, pela sua o apreço por esse tema, pela sua batalha por esse tema, pelas suas discussões por esse tema. Eu achei muito interessante ter você. Por outro lado, também pela questão profissional, por ser uma jornalista, redatora de um canal de notícias super conhecido nacionalmente e internacionalmente. Então, assim, é uma pessoa que tem bagagem para falar desse assunto e para trazer uma visão diferente e até mesmo pelo aquilo que a gente vai estar conversando no decorrer do vídeo. Tá? Fico lisonjeado e agradeço muito pela sua disponibilidade de participar desse projeto. E gostaria de abrir um espaço aí, nesse momentinho, para você falar alguma coisa, se apresentar, deixar aí a sua... quebrar o gelo aí para a gente poder começar a nossa Quebrar conversa. o gelo. Bom, primeiro eu que agradeço, né, pelo convite. É sempre bom a gente conversar entre amigos, discussões, diálogos, enfim. Discussões nunca são só coisas ruins, né? Igual, inclusive, disse até o Jefferson, que foi um já dos entrevistados do projeto, nunca são só coisas ruins, mas sim troca de experiência. E é sempre bom falar, principalmente com você, e agora que a gente pode expor as nossas ideias aí nesse espaço gigante da internet. Isso aí, bem legal. E agora por quê? De hoje, a pergunta e o tema é simples. Feminismo e macho escroto. E agora, por quê? Então, atualmente, assim, de uns anos pra cá, né, a gente tem essa ideia de que, nossa, é feminista, ela odeia homens, ela é uma pessoa amargurada, odeia homens, quer matar todos os homens, fogo em todo mundo, e não é bem assim. Essa é, inclusive, sei lá, uma tática, né? A gente acha até uma tática para desmoralizar o próprio movimento. E, infelizmente, isso acontece até dentro do próprio movimento. Mas, assim, feminismo não tem nada a ver com a luta, né? Enfim, contra. Não é o contrário, na verdade. Feminismo não é o contrário do machismo. Acho que para a gente começar um papo sobre esse assunto, é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer para a maioria das pessoas que muitas vezes acham que é exatamente isso, que se você é feminista, você é contra homens, que nem eu comentei, né? Você é contra homens, não gosta de homens, odeia homens e, enfim, e não é nada disso. O feminismo é só, né, entre muitas aspas, só a luta por igualdade, que é bem diferente uma coisa da outra. Você tocou num tema super legal, que é um tema que eu estava dando uma olhada e fui ver um pouco a mais. Antes de fazer isso aqui, eu andei conversando muito com a minha digníssima esposa, né? Que você também conhece, um pouco sobre isso. E eu acabei descobrindo mais ainda que ela também é um pouco, com alguns ideais, ela também é militante pelo feminismo, dentro da ideologia do feminismo, aquela ideologia que veio lá de 1780, né, com a francesa, que ela começou isso e começou a trabalhar isso, e trazer essa ideologia. Só que aí vem aquela comparação dos dias de hoje da relação do machismo e o feminismo, que são coisas opostas, são coisas totalmente distintas. O fato de ser machista, o cara que é machista, a feminista não é a mesma coisa que o cara que é machista, que é aquilo que você diz. O feminismo ele luta pelos direitos da mulher. O ideal que fosse um determinado tipo de classe, seja branca, negra, indígena, parda, mas isso aí não é um assunto que a gente vai entrar, porque a gente sabe que existem algumas divergências dentro do próprio grupo, e não é essa a nossa ideia, mas é falar dessa questão do macho escroto e o feminismo. Então, você já está deixando bem claro que o feminismo não é o inverso do machismo. O machismo é uma coisa totalmente diferente, que nós vamos falar disso já já, e o feminismo ele traz aquela luta do desejo e da vontade da igualdade que as mulheres têm, pelo fato de sempre ter sido
não é menosprezada, é se colocado numa posição inferior ao sexo masculino. É exatamente isso, assim, que nem você até comentou da sua esposa, né, a Vivi. Toda mulher tem um pouco de feminista, ainda que não assuma, ainda que não entenda o que isso de fato acontece, e isso a gente não precisa ir muito longe para procurar. Eu tenho amigas que trabalham comigo e que começam agora a se descobrir a favor de movimentos, enfim, elas não tinham percebido antes, mas que nem até, de novo, citando Jefferson, de um outro papo que você já teve, tudo é político, então ser mulher é um ato político no mundo e principalmente no Brasil de hoje. Então, toda mulher tem um pouco de feminista, ainda que ela não lute efetivamente por essa causa, que levante claramente essa bandeira. Então, que nem você comentou sobre o macho escroto, né? Essa figura do macho escroto. Assim, pra gente não é nada do que não ele não nasceu ontem, sabe? Ele sempre esteve na sociedade. A diferença é que agora ele tem uma denominação jovem, né, entre muitas aspas, assim, ele ganhou esse apelido. Mas ele não é diferente daquele pai que nunca deixou a filha estudar, enfim, da mulher que nunca pôde trabalhar, que sempre foi obrigada a cuidar da casa, cuidar dos filhos, da irmã que tinha que lavar a louça enquanto o irmão brincava no quintal, por exemplo, porque ela fazia isso, mas ela tinha que fazer isso porque ela era mulher. Então, esse macho escroto, ele sempre esteve entre nós, e a diferença é que agora a gente colocou luz sobre eles e que tenta combater esse tipo de comportamento. E isso vai desde dentro da nossa casa, como esse caso, né? Esse exemplo que eu cito que aconteceu, inclusive, dentro da minha casa. Eu tinha que fazer os serviços de casa, mas o meu irmão não precisava, porque ele é homem. Então, assim, eu já ouvi isso dentro de casa. Então, a gente não percebe que às vezes a gente tem esse tipo de comportamento dentro de casa, entre os nossos amigos, e que faz parte. Homens podem combater o machismo, inclusive. Homens podem repreender os amigos e combater esse tipo de comportamento. Então, não é só um dever das mulheres. Que assim como a gente fala que, por exemplo, o racismo, isso é uma crença minha, né? Eu acredito que o racismo não é problema de negro. O racismo é problema de branco. Branco é quem tem preconceito. Branco é quem precisa quebrar esse paradigma. Então, eu acredito muito que os homens podem ajudar as mulheres nessa causa também. Esse bordão macho escroto, ele ganhou força agora na última edição do Big Brother. Eu fui buscar se existia alguma coisa anterior. Não existia o bordão, mas existia o exemplo que você acabou de deixar claro, né? Que ele sempre existiu. E eu fui atrás para ver alguma coisa para entender um pouco mais. O significado da palavra macho, nós sabemos que é qualquer ser ou qualquer animal do sexo masculino. Ponto. É o macho. Né? E às vezes o macho quer se colocar através da edumentária masculina, que é uma camisa de time de futebol, que hoje já não é tão mais assim, né? Que tem muitas mulheres ganhando espaço dentro do futebol e sendo até melhores do que os homens. E a parte do escroto, que não sei se todo mundo que vai nos assistir sabe disso, ou a questão é clara, que o escroto é nada mais nada menos do que a bolsa ou a pele que envolve o testículo, que suporta, né, o testículo. Então é o saco escrotal, que para dentro de uma tradução seria uma pessoa que ela é ignorante, não ignorante, é uma pessoa que seria intolerante, é uma pessoa que ela tem atitudes inescrupulosas, que ela tem ações, ela fala e faz coisas de forma e intenção a humilhar, ofender e menosprezar outras pessoas. Que no caso, né, para colocar dentro, enquadrar nesse bordão, as mulheres. Só que a minha pergunta e a ideia desse tema é o seguinte: você falou que os homens eles podem, nós homens podemos ajudar as mulheres nessa hora. Mas eu, homem, Carlos, eu não posso dizer que eu sou feminista, porque eu não sou feminista. Porque eu tenho uma concepção dentro daquilo que eu não posso militar e lutar por algo que eu não sinto na minha pele, que eu não vivo. Mas eu posso ser pró-feminista, que é um movimento que tem sido grande hoje, mas é um movimento que ele já existe desde a década de 60. Ele começou a existir algumas manifestações de homens pró-feministas na década de 60. Trazer algumas ideias, alguns apoios. E hoje isso ele é mais presente dentro de cunhos governamentais, cunhos filantrópicos, de ONGs, onde tem homens que
encabeçam algumas lutas pelos direitos iguais e tudo mais. Isso não é tão presente na realidade do dia a dia, do cotidiano, com os amigos que a gente sai para tomar uma cerveja e por aí vai. E a minha ideia desse bate-papo e tudo mais é que você dê dica, algum tipo de dica, dê alguns exemplos para nós que somos homens, possamos começar a visualizar isso de uma forma diferente, a questão do feminismo, e como nós podemos ser pró-feminismo. E podemos apoiar mais as nossas mulheres e as outras mulheres que convivem dia a dia com a gente nessa luta que é uma luta que é desigual, né? Não estou falando por força bruta ou força de músculos, mas sim por totalidade mesmo, principalmente pelo o principal ideal que todo mundo que vai falar de feminismo coloca, que é a situação do patriarcado. O feminismo existe porque é uma nação patriarcal e assim vai. Então, já é uma inferioridade por isso. Então, a ideia é essa. O que você pode falar e qual tipo de atitude que nós, homens, devemos ter ou podemos ter para deixarmos de ser machista em alguns pontos e lutarmos e apoiar o pró-feminismo e o feminismo nas suas lutas e nas suas conquistas. Olha, como em qualquer movimento, seja o movimento antirracista, o movimento anti-preconceito contra LGBTs, a gente precisa tomar sempre cuidado para não roubar o protagonismo dessas pessoas. Então, assim como em todos esses movimentos, no movimento feminista, o protagonismo é das mulheres. Então, o que os homens podem fazer para ajudar nesse sentido? É claro que a gente quer os homens do nosso lado. A gente precisa dessa força do nosso lado, porque quanto mais pessoas junto com a gente, são mais pessoas combatendo o preconceito, menos pessoas executando esse tipo de preconceito, que ele acontece, inclusive, em pequenas falas, assim, ai, que roupa de puta, sabe? Tipo assim, é uma roupa, sabe? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para não roubar o protagonismo. Esse combate, ele pode acontecer do nosso lado, sempre. Então, você vê o seu colega do trabalho fazer um comentário sobre outra mulher. Você pode repreendê-lo, sabe? Ao invés de ficar com medo de perder a amizade, você ajuda o movimento feminista, você ajuda uma mulher, que é aquela que está sendo alvo naquele momento. E já é o suficiente. Já é uma ajuda e tanto. Você combater os pequenos atos de machismo dentro da nossa própria realidade. Ninguém vai sair por aí, e os homens não vão sair por aí gritando, enfim, apoiando esse movimento de formas grandiosas, como as próprias mulheres fazem. Claro que muitos homens se juntam a nós e são ajudas muito bem-vindas nesse sentido. Mas é nesses pequenos detalhes que os homens conseguem ajudar a gente a quebrar esse tipo de estereótipo e de paradigma mesmo do macho escroto, enfim. E dessas pequenas coisas que acontecem no dia a dia e que a gente naturaliza, mas que a gente, na verdade, deveria combater. Me diz uma coisa. O homem que ajuda em casa, nas obrigações de casa, ele é um homem, ele pode se dizer que com essa atitude ele é pró-feminismo? Ele apoia a mulher dele pelos direitos iguais? Não necessariamente, né? Porque eu acredito que homem nenhum ajuda em casa, mas ele não faz mais do que obrigação, já que ele mora lá. Então, o meu marido não me ajuda lavando a louça, estendendo a roupa, limpando a casa enquanto eu estou no trabalho. Ele não faz nada mais que obrigação, porque ele também mora aqui, ele também suja a louça, também, né, enfim, gasta a roupa que precisa ser lavada. Então, isso não é um tipo de ajuda ao movimento feminista. Acredito muito mais que a gente combate o feminismo nesses pequenos detalhes, nesses detalhes do dia a dia, combatendo falas preconceituosas, quebrando esse tipo de estereótipo, aquela mulher que tem filho e se separou, enfim, tem um filho e nunca nem namorou com o cara, o clássico, né? A mulher que dá no primeiro encontro, e daí, sabe? E daí? Se uma mulher transou com um cara no primeiro encontro, o cara também transou com a mulher no primeiro encontro, porque ele não é julgado por isso. Então, a gente combate esses estereótipos e ajuda muito mais sempre nesse tipo de ação e nunca ajudando em casa, ajudando. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam isso. E eu sempre repreendo e falo, gente, não é uma ajuda, não é nada mais que obrigação, sabe? Eu acho, dentro do meu ponto de vista, eu creio que a questão não é você ajudar, porque eu não ajudo ninguém lavando Uhum. um chão, fazendo uma comida, nada porque eu preciso disso.
Antes de você ser um casal, morar com alguém, você divide o mesmo espaço. Antes de um relacionamento, existe uma convivência social. Uhum. E essa é uma pergunta que eu vejo sempre o pessoal falando, e eu vejo alguns vídeos, eu fui atrás, buscar para entender um pouco mais, para a gente conversar, e sempre o pessoal usando esses pequenos bordões simples, que eu ajudo em casa, então eu apoio minha mulher. Nossa, ela é guerreira, ela acorda cedo, ela tem 2 filhos, é mãe solteira, ela é batalhadora, só que ela ganha R$ 900. Ela é uma guerreira. Olha ela, nossa, é um puta do mulherão, porque ela faz tudo Uhum. isso. Por que Não, será que faz tudo isso? Será que é porque não tem outra alternativa, não tem outra opção? ela precisa fazer aquilo. Se Uhum. ela tivesse um companheiro ou o apoio de uma sociedade em si, ela poderia não precisar ter a necessidade de acordar às 6 horas da manhã e batalhar e se sacrificar por tudo isso. Essa semana entrei no embate no meu local de trabalho, porque estava se passando uma situação na televisão lá na hora do almoço, onde falava de um jogador de futebol e a mulher dele agrediu ele, aí o pessoal fez um certo murmurinho por causa disso e uma pessoa se manifestou da seguinte forma: está certo, existem mulheres que pedem para apanhar. O que você me diz dessa mentalidade masculina? De frente, eu logo já falei, não, não existe mulher. Se eu falar para você que você é um cara gordo, insuportável, você vai querer bater em mim? Não, não é bem assim. Não, ninguém pede para apanhar. Ninguém provoca o outro para apanhar. Você bate quando a sua consciência não é capaz o suficiente de entender que você precisa dar um tempo, sair ou deixar outra pessoa sozinha e por aí vai. Mas o que você me diz desse jargão que muito homem usa? É um tipo de pensamento, de mentalidade que remonta toda a história do patriarcado, que até a gente comentou aqui numa ocasião, né? Brevemente. De que o homem acha que sempre é dono da mulher. Então, se você fez isso, é porque você mereceu. Então, eu como homem, julgo que você merece ser punida por um tipo de atitude, enfim. E é dessa forma que eu assumo, que eu coloco o meu controle em cima de você como minha propriedade. Então, isso é um comportamento que se repete há séculos na nossa sociedade, que vem da diminuição da mulher, do tratamento da mulher como propriedade. Então, isso é só um reflexo de toda a história do próprio patriarcado que a gente tem e é o que a gente tenta combater. A mulher não é propriedade de nenhum homem, independente do que ela faça. As mulheres não merecem morrer porque tem um relacionamento fora do casamento. Os homens não morrem por isso. Então, essa é a diferença. É esse pensamento dos homens em relação às mulheres que provoca esse tipo de pensamento, de atitude e que chega a níveis extremos, né? Vai do tapa na cara e do xingamento até o feminicídio. Você falou de uma coisa que é super interessante, que o número de feminicídio de março do ano passado, o número de denúncias de agressão à mulher de março do ano passado a março desse ano, ele superou assim, números absurdos. Eu anotei. Foi de 17% para 37,6%. E o número de feminicídio entre o mês de março e abril de 2019 era um número de 117 casos e agora foram para 143. Você falou uma coisa que é muito interessante. Você acha que é uma atitude super machista do homem ele achar que ele tem o direito de julgar aquilo que a mulher deve vestir, fazer, usar, beber, os locais onde ela deve frequentar? Com Isso certeza. Esse é um reflexo clássico, assim, e o primeiro reflexo do machismo. É o homem dizer que mulher que vai no bar não merece respeito, a história do ela não se dá o respeito. Então, esse é o. A gente pode até falar que são os primeiros sinais que você percebe uma pessoa machista, é quando ela tem esse tipo de fala, de comportamento, de julgamento. Esses números do feminicídio, eles refletem exatamente isso. Essa cultura da violência, principalmente a violência doméstica, nesse período de quarentena, né, de isolamento, em que as pessoas estão mais em casa, a maioria das famílias
se não estão em casa forçadamente, enfim, o trabalho permite home office, elas estão em casa porque elas perderam o emprego. E essa é uma situação agravante nos casos de violência contra a mulher. A violência contra a mulher é muito presente em muitos lares, não tem classe social. A gente sabe de pessoas em extrema vulnerabilidade, que tem casos, né, que sofrem, claro que elas sofrem mais com a violência doméstica, mas a gente também tem casos de pessoas de classe média alta que sofrem também com a violência doméstica, que se dá, óbvio, de novo, não só com a violência física, mas com a violência psicológica, o abuso psicológico. Então, isso vai muito além só da estatística, né? A gente sabe que essa é uma realidade, realmente, dentro das casas brasileiras. Você acha que o homem, o ser humano masculino, o homem, ele tem vergonha ou ele não consegue encarar ou ter um posicionamento pró-feminismo pelo fato dele achar que os pares dele, né, os outros homens do convívio dele, vai começar a achar que ele vou usar um termo bonitinho, maricas, que ele está virando gay, que ele é sensível. Você acha que essa forma que muitos homens foram criados prejudica ou veio prejudicar hoje as mulheres? Acho que E, essa realidade está... Pode falar, pode continuar, desculpa. e outra coisa, as mulheres, as mães que criaram seus filhos assim, elas só criaram seus filhos assim, não vou dizer que foi um erro, porque elas não tinham esse acesso, né, tão claro assim e rápido nisso. Mas as mães de agora, eu creio que seria uma coisa muito interessante educar os futuros homens de uma forma que eles podem brincar de boneca, uma forma que homem pode chorar, homem pode e deve cozinhar, pode lavar roupa, pode fazer as obrigações de casa e deve. Esse pensamento, né, esse tipo de pensamento, de medo, ele reflete o preconceito, de novo, de uma sociedade patriarcal, que diz que os homens são os homens e que eles precisam se unir naquele clube e que não podem ser sensíveis, não podem chorar, muito menos apoiar mulher que quer ter direito a alguma coisa. Como que você vai corrigir o seu amigo que fala uma coisa dessa? Você vai ser, como é que você vai ser aceito nesse grupo? Você vai ser excluído, que você vai ser o cara chato que ninguém pode falar nada. Você vai ser o cara chato que defende as mulherzinhas. Você vai ser o cara chato que a sua mulher manda em você. Então, esse tipo de pensamento coletivo, que é um reflexo social, ainda atrapalha muito. Mas, assim, de novo, reforço. Vai de cada homem essa própria desconstrução. Não é fácil. A gente encara muito tipo de preconceito. Quando a gente fala, isso são coisas do dia a dia. Uma mulher que, quando um cara fala mais alto no trabalho, beleza. Agora, se uma mulher fala mais alto no trabalho, ainda que ela tenha uma posição de superioridade em relação a outros homens, ela é a chefe louca. Ela é a louca que grita, ela é a louca que. É sempre a louca. A mulher é sempre a louca. Então, isso é uma desconstrução que precisa acontecer dentro de cada um. E isso não é fácil, não é um processo fácil, é um processo individual e que depois pode ser coletivo, de abrir os olhos de outras pessoas para essas questões. Então, por isso que é importante a gente falar muito sobre isso, realmente. Sobre a criação, que você comentou, estava esquecendo, eu acho que faz parte também desse processo de desconstrução e que as mulheres também precisam passar, porque a gente é reflexo, eu acredito muito nisso, que a gente é fruto do meio em que a gente é criado. Eu tenho esse outro pensamento diferente do que a minha mãe, por exemplo, em muitos aspectos. Então, eu não sou mãe ainda, mas eu falo que eu crio um homem, uma mãe feminista não cria um filho machista, justamente por essa quebra de paradigmas, essa quebra de estereótipos que uma mãe feminista ou uma mãe que tem esse pensamento diferente com um filho, porque uma mãe feminista não cria um filho para falar esse tipo de coisa, ele é ensinado de uma forma diferente. E esse comportamento vai ser reproduzido. Ele não vai reproduzir comportamentos machistas na escola, com as namoradas. Porque eu conheço gente que
mulheres que acham normal ser maltratadas, porque, homem é assim mesmo. Mas não é. Eles foram criados dessa forma, eles foram criados para ser assim. Então, é uma desconstrução, um processo de desconstrução individual, coletivo, e que vai refletir na sociedade. A gente espera que reflita, né? Pelo menos daqui para frente. Você comentou uma coisa que é muito interessante, que existem mulheres que acham normal, né? Que homens tenham essa atitude. Você classificaria esse tipo de mulher, tanto aquela que cria os seus filhos com esse tipo de comportamento machista, porque ela recebeu essa informação e vem trazendo isso, e esse tipo de mulher que ela também não, o homem tem que fazer isso, o homem ele pode ir na quarta-feira sozinho lá jogar o futebol dele, tomar a cerveja dele com os amigos dele, e eu vou ficar em casa. No máximo que eu faço é ir na manicure, quiçá se vai. Você acha que essas mulheres, dentro delas, elas têm um pensamento machista? Acho que sim, mas, de novo, é reflexo da criação, reflexo da sociedade, e por isso é importante o diálogo. A gente fala muito sobre isso em questões sobre relacionamento abusivo, por exemplo. Muitas mulheres não percebem que estão dentro de um relacionamento abusivo. Justamente por isso, é assim mesmo, é o jeito dele. E não é, a gente precisa falar sobre o assunto. Só quando a gente fala, a gente é insistência, é um processo de insistência. Por isso que quanto mais a gente falar, mais pessoas a gente vai conseguir atingir. Eu não vou conseguir mudar o pensamento de uma mulher que seja, de outro homem que seja, de outra pessoa, enfim, com qualquer outro pensamento, do dia para a noite. Porque o que a gente fala não é regra. O que a gente fala é baseado na nossa experiência, nossa vivência, no que a gente estuda, lê, enfim. Então, isso é um processo também de desconstrução para uma construção de um novo pensamento. Então, essas pessoas, essas mulheres, no caso, que têm esse tipo de pensamento, elas são um reflexo de uma criação patriarcal, de uma criação machista que normaliza esse tipo de comportamento. Do ir até, claro, é super normal isso. O meu marido, se jogasse futebol e gostasse de jogar futebol toda quarta-feira, vá com Deus e não tem problema, até porque se eu quiser na quarta-feira beber com as minhas amigas no bar, eu vou e ponto final. Isso é uma coisa muito clara, assim, entre nós, pessoalmente. Mas eu entendo e a gente precisa entender esse processo individual de cada um também. Não é assim com todas as pessoas, não é a realidade de todo mundo. Mas é um reflexo, né? Um reflexo de uma criação em que o homem pode tudo e a mulher só pode se o marido deixar, só pode se o homem deixar. O próprio tem uma coisa que eu sempre lembro, assim, que quando o ato, assim, do casamento, que o pai leva a filha até o altar e entrega para o marido, né, pro noivo ali. Esse é um reflexo desse tipo de comportamento, desse tipo de tradição, em que o pai, que é dono da filha até aquele momento, entrega a filha para outro homem. Então, assim, eu sempre falo que o dia que a gente for casar, meu pai não vai me levar até o altar porque eu tô casando porque eu quero. Então, eu vou sozinha, com as minhas próprias pernas, até o altar, enfim. Então é reflexo, é tudo reflexo. E a gente não vai conseguir mudar esse tipo de pensamento do dia para a noite, mas é importante que a gente continue falando sobre isso. E com esse tipo de pensamento, você me diz que... Não você me diz. Nós podemos dizer que existem mulheres machistas. Sim, podemos. Assim como, enfim, Mas negros, elas são assim como negros machistas, que não percebem. machistas daquela questão, não da questão machista igual o homem, né, da masculinidade, daquela Uhum, necessidade de se firmar como homem, como provedor de uma casa, de não aceitar que a mulher ganhe mais e tenha uma formação uhum, maior, superior do que ele. Tem uma história, só para lembrar isso, existe uma denominação, uma determinada igreja, onde é pregado que as mulheres elas jamais devem ter um nível de estudo superior ao seu marido. uhum. Você talvez já tenha ouvido falar que essa risadinha aí soou algo similar a você. Eu tenho muito orgulho em dizer que a formação da minha esposa é bem superior à minha. E também sou muito orgulhoso e fico muito feliz de saber que ela ganha bem melhor do que eu. Né? E isso traz uma tranquilidade, uma paz, porque a vida é assim, né? Cada um segue seu caminho, cada um vai para um lado e cada um tem aquilo que busca ter, que batalha ter. Porque se uma mulher ganha mais do que um homem é porque ela buscou aquilo. E o homem ele não buscou.
Porque são pessoas iguais. Na minha visão é assim. Se você ganha mais do que seu marido ou que ganha mais do que eu, a sua renda mensal pelo seu trabalho, é porque você foi atrás. Eu deixei o tempo que você dedicou a isso, de repente eu estava tomando uma cerveja no bar, estava fazendo piadas machistas, né? Ou Tava não teve rindo, oportunidade, e assim vai indo. Então, assim, é um mérito, isso realmente é um mérito. Isso realmente é um mérito. Diz para mim uma coisa, sinais de que um homem ele é machista e que prejudica e que as mulheres começam, incomodam, mas sinais pequenos, assim, do dia a dia. Você tem algum exemplo para citar? Acho que eles estão sempre muito ligados com a própria questão do relacionamento abusivo, né? Quando a gente fala dessa relação de dia a dia, a gente pode começar dentro de casa. Então é o clássico, assim. É o seu marido que ele pode não dizer, não, você não vai usar essa roupa. Pode ser que ele nunca diga isso, mas ele vai falar que você ficaria melhor com outra roupa. Então, assim, não usa essa saia. Você fica melhor com esse vestido aqui, mais comprido, mais elegante. São esses detalhes. Muitas vezes esses comportamentos machistas eles estão disfarçados, né, de cuidado, carinho, proteção, e não é exatamente isso. E isso se mostra ao longo do tempo como coisas mais graves. Então, começa com a questão da roupa, e aí, ai, eu não gosto daquela sua amiga porque ela é uma influência ruim para você. Não, não... E aí você para de conversar com as suas amigas, e aí você se afasta da sua família, porque às vezes a sua família e as suas amigas estão tentando te alertar exatamente sobre isso. Então é claro que o cara vai falar para você se afastar dessas pessoas que são, né, más influências para você. Então começa nesses detalhes, da roupa, das suas amizades, e quando você percebe, você não se reconhece mais. Você não tem mais as roupas que você queria, você não conversa mais com as pessoas que você gostava, e se vê vivendo naquela relação o tempo todo. E no trabalho também, a gente pode falar sempre sobre esse tipo de machismo assim no trabalho, que é quando você é chefe e a pessoa que é, né, seu subordinado não te respeita como essa pessoa superior que teria que dar orientações, enfim, pedir certas coisas, e ele não faz porque, eu não vou fazer, ela é mulher, sabe? Eu não tô nem aí, eu não ligo porque ela fala. E são nesses detalhes, assim, nesse tipo de fala, nesse tipo de comportamento. Nunca vai ser na nossa frente, né? Claro. Mas a gente percebe em pequenas atitudes. Acho que são os principais, assim, as coisas para a gente ficar sempre de olho, que fazem parte, ao mesmo tempo que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, talvez exatamente por isso é que elas fiquem até mais difíceis da gente perceber, de serem percebidas. Uma mulher que é feminista, batalha e luta pelos direitos dela. O relacionamento dela com o seu companheiro, seu par, um homem, é melhor ou pior do que aquela mulher que não faz a mínima questão por buscar os seus direitos e o seu lugar ao sol, vamos colocar assim? Não sei, acho que a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque cada um se identifica com um tipo de pessoa, com um tipo de vida. Então, assim, eu não posso dizer que, como feminista, eu sou superior a mulheres que não levantam claramente essa bandeira, diariamente não lutam por igualdade, enfim, que preferem realmente viver na zona de conforto, dentro, né, do que a gente chama de bolha. Eu não posso dizer que eu sou superior a essas mulheres, porque eu estaria traindo até a nossa própria fala o tempo todo, né? Então eu não posso dizer assim que o meu relacionamento como feminista é melhor do que uma mulher que, enfim, que deixa tudo passar e que fala, ai, elas que lutem. Eu não ligo para isso e eu vivo bem sendo, enfim, nem que não seja sustentada e, sei lá, tenho um marido rico, mas eu vivo bem do meu jeito, eu não falo sobre esse assunto, não gosto de falar sobre esse tema e boa, sabe? Eu acho que a gente não pode. Até porque a gente estaria limitando as mulheres só ao relacionamento. E elas não são só isso. Nenhuma mulher é só isso. Ainda que ela não fale sobre feminismo. Legal. Esse é eu não sei se eu já vi algum homem, talvez, falando disso, né, dessa forma, mas
é uma ideia que me surgiu porque é um tema que é muito forte, muito evidente e causa uma estranheza em determinadas situações. A gente vê algumas situações que fere a regra básica de convivência, que é o respeitar uns aos outros. E eu digo uma coisa para você de coração: homem não escuta mulher. Uhum. Homem não é o homem hoje, o homem dos dias de hoje, mesmo sendo um homem moderno, que é aquele que se cuida, que tem a sua vaidade, no fundo, ele não vai conseguir sozinho, talvez, ele não venha conseguir sozinho, reformulando a minha frase, abrir os olhos dele para isso. Então, você como uma militante dentro do feminismo, que luta, que busca pelos seus ideais, eu gostaria que você desse pelo menos umas 2 ou 3 dicas para que de uma forma que o comportamento de que o homem ele possa ele mesmo se auto-julgar e ver se aquele comportamento que ele está tendo é um comportamento machista, que ele não está apoiando a companheira dele, ou a amiga, ou a mãe, a mulher, seja quem for. Acho que o primeiro passo é repensar as próprias atitudes e tá aberto, né? Tá aberto para justamente para isso, para repensar e fazer diferente. Não é porque você fez uma coisa durante a sua vida toda, você teve um tipo de comportamento que ele é natural, que ele é correto, que ele é aceitável e que ele não fere as outras pessoas. Então, acho que além da gente estar aberto para mudar o olhar sobre esse tema, tirar todas as barreiras do preconceito, porque a gente sabe que o movimento feminista ele sofre muito preconceito e as pessoas falam, ah, lá vem a feminista falar que as mulheres têm que transar com 1000 pessoas. E não é assim, não é sobre isso. O feminismo não é sobre isso. Então, acho que além de estar com a cabeça sempre aberta e para ouvir, que nem você falou, né? Os homens não ouvem as mulheres. Acho que já pode começar por aí. Então, pare e ouve. Sabe? É o que a gente fala sempre sobre o lugar de fala. Se você tem dúvida, você nunca pode ter vergonha de ter dúvida. Se você tem dúvida, quer saber mais, não entende, mas está querendo realmente entender e mudar o seu tipo de comportamento, pergunta, ouve, sabe? Para ouvir mais e falar menos, né? Porque essa coisa do homem, o feminista, né? Ele gosta muito de falar e não gosta de ouvir. Então, o primeiro passo é estar aberto, é repensar as próprias atitudes e ouvir mesmo. Ouvir as mulheres, perguntar como elas se sentem. Tipo, se eu grito com você agora, aqui no trabalho, como você se sente? Se eu, enfim, se em casa, como você se sentiria, como você se sente comigo em casa, não fazendo nada, deixando você sobrecarregada com as crianças, com as tarefas de casa, com o seu próprio trabalho, que a jornada da mulher, ela, né, é tripla muitas vezes. Tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser esposa e tem que ser excepcional no trabalho, porque senão ela vai ser a mulher, tem que ser mulher que é fraca, que não consegue trabalhar direito. Então, acho que é ouvir. Tá aberto, tá com a cabeça aberta, querer mudar de fato, repensar as atitudes e ouvir, parar para ouvir e fazer diferente. De fato, colocar isso em prática. Então, se você sabe, a partir do momento que você sabe que esse tipo de comportamento prejudica outras mulheres, coloca ali essas mulheres em situação de desfavorecimento mesmo, porque a gente luta justamente por isso, pela igualdade. E você tem a oportunidade de mudar, você pode começar fazendo isso nos seus comportamentos, corrigindo depois comportamentos dos seus amigos, dos seus parentes, e enfim, e dando espaço, dando sempre voz para as mulheres falarem, que é a nossa luta e é o nosso lugar de fala. Então, muito ajuda quem deixa as pessoas falarem, né? Entra naquela velha boa questão do ouvir mais e falar menos. Uhum. Né? Olha, eu posso dizer que, como homem, eu já questionei algumas vezes. Antes de saber, conhecer alguma coisa ou entender alguma coisa do feminismo, eu criticava algumas linhas do feminismo. Porque eu não sabia que o feminismo ele era composto de várias linhas
que no final vão se fechar e lutar por um só ideal, mas ele tem várias linhas de raciocínio, né? Tem o mais ativo, o que é menos ativo, e por aí vai, que não é um assunto, não sou expert, não pretendo ser, mas sempre conhecer é bom para a gente poder falar e até mesmo começar a observar atitudes. E aquilo que você falou. Às vezes a gente fala, nós como homens, nós temos o hábito de falar algumas coisas, e às vezes a forma que nós falamos, ela soa tão rude que para a gente é uma brincadeira, e para a pessoa que ouve, para a nossa companheira, seja ou a mulher que ouve, ou qualquer tipo de outra pessoa, qualquer outra pessoa que venha ouvir aquilo, pela rispidez que é a forma que um homem tem o hábito de falar, na grande maioria das vezes aquilo machuca. E eu tive uma experiência dessa em casa essa semana, que em uma brincadeira eu acabei recebendo um feedback de um comentário que eu já fiz há algum tempo, onde a pessoa, né, a minha companheira, ela se doeu. E depois de um tempo ela veio falar isso e eu, desculpa, deixa eu entender. Ah, por quê? Ah, legal. Vou tentar me policiar para não repetir mais isso, porque isso te machucou. Não é fácil, né? Como homem não é fácil, mas eu vou dizer uma outra coisa que é muito fácil. Como homem, chorar, rir, cozinhar, limpar a casa, deixar a mulher escolher a roupa que ela quer, comprar, pagar e ainda ficar feliz com isso tudo. Uhum. Até porque você não precisa ser nenhum ser superior para fazer nada disso, né? Tem dois braços, duas pernas, então assim, não tem realmente por que não. Só isso. Olha, eu fico muito agradecido pela oportunidade de a gente bater esse papo, trocar essa ideia. Por mais que seja curta, quem sabe a gente volte a falar desse assunto ou de outros mais. Queria agradecer muito de coração a você por isso. E queria encerrar antes de deixar você falar aí, dar a oportunidade de você dizer aquilo que você queira dizer no final. Eu queria encerrar com uma frase que possivelmente tenha sido dita pela Olympia de Gouges, que é a percussora, né, a criadora do feminismo, vamos dizer assim. Quando ela que ela foi decretada a morte. Então, quando ela subiu lá para ser guilhotinada, ela disse: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, que é a guilhotina. Se ela tem esse direito, ela deve ter igualmente o direito de subir na tribuna. Uhum. E até hoje a gente não vê isso. A gente vê as mulheres morrendo, que isso aí foi em 1700 e tanto, que é uma frase que é atual. A gente vê as mulheres morrendo, mas pouco a gente vê as mulheres tendo um lugar de destaque perante a Uhum. sociedade. Agora é bola com você. Continuando, né? Já que você passou para mim, eu continuo sobre esse assunto. E é justamente isso, por isso que a gente luta, por essa igualdade de oportunidade, de espaços, de vivências. Então a mulher ela pode ser presidente da República, ela pode, enfim, ser astronauta, ela pode ser médica e ela pode também, se ela quiser, ser dona de casa, ela pode, se ela quiser, não trabalhar, enfim, ela pode ser o que ela quiser. É tão básico, é tão simples, mas até esse direito de ser o que a gente quiser, de presidente da República, astronauta, dona de casa, é cerceado em muitos momentos. Então é justamente por isso que a gente luta, para a mulher ser o que ela quiser, independente do que isso represente. Não, a gente não precisa sempre só aspirar posições de extremo destaque, mas a gente pode também dar só a liberdade para ela ser só o que ela quiser. Bom, muito obrigado. Suas considerações finais. Quero agradecer pelo papo, pelo espaço, pelo diálogo, que é sempre enriquecedor e importante. A gente dividir informações, dividir opiniões, visões, experiências, reforçar que, enfim, eu não sou especialista no tema, ninguém é. Acho que no fundo, ninguém é. Muito do que a gente fala, independente da gente ter estudado, enfim, sobre o assunto, vem sempre muito carregado das nossas experiências particulares, né? Das nossas vivências pessoais. Então, assim, nada do que eu falo aqui é o que a gente sempre comenta, né? Nada do que a gente fala é lei, é regra, enfim, é só a nossa opinião, é só o nosso
a nossa visão sobre um assunto tão amplo, que engloba tantas pessoas, tantas diversidades, né? A gente tem feminismo, muitas vertentes, que nem você mesmo comentou, dentro do próprio feminismo. Então, nada do que a gente fala aqui é único, é lei, enfim, tem muitas outras visões que também merecem ser ouvidas por aí. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Pamela. E que nós possamos sempre estar aptos a aprender e a crescer com isso. Agradeço mesmo de todo o coração e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.